Meus amigos e amigas de todo o Brasil, uma alegria, nós estamos começando mais um programa Escola da Fé. Toda quinta-feira neste horário, você já sabe, pela TV Canção Nova, um programa sobre a nossa fé católica, a doutrina católica, aquilo que está no coração da igreja, ok? Estamos aqui com o nosso estúdio Santa Clara hoje, hiperlotado, né? Tem gente quase aqui na minha mesa hoje, mas isso é muito bom, sejam bem-vindos. É gente que vem passar o ano novo aqui na Canção Nova, não é isso? Sim. Porque o cristão não começa o ano com o pé direito, nem com o pé esquerdo, nem com vestido branco, nem com vestido preto, começa de joelhos. É a melhor maneira de começar um ano, com as graças e bênçãos de Deus, né? Então eu convido vocês para a gente começar rezando, porque a gente faz sempre invocar o Espírito Santo para que essa hora e meia que a gente vai estar junto aqui seja muito edificante para a nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da salvação, por Cristo Jesus. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nessa noite com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero dizer aqui o nome das cidades de vocês. Se escapar alguma cidade, que tem tanta gente hoje aqui, no intervalo do programa, vocês dão o nome ali para a nossa produtora, a Fernanda, e aí no outro intervalo eu digo o nome da sua cidade. Mas vamos lá, temos gente aqui de Descalvado, São Paulo. Descalvado, né? Tá. Eu me lembro que eu tive um aluno chamado Lúcio lá em Descalvado. Goiânia, Goiás. Vão levantando a mão que o câmera vai mostrá-los aí, ó. Campinas, São Paulo, Barreiras, M. Bonfim, Minas Gerais. Botaram um M aqui, mas não sei o que é esse M. Santo André, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, tá ali. Cuiabá, Mato Grosso. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tupã, São Paulo, Brasília, Distrito Federal. Guarabira, na Paraíba. Paudalho, no Pernambuco, Arujá, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Carmo de Minas, Minas Gerais, Jacareí, São Paulo, Diadema, São Paulo, Montes Claros, Minas Gerais, Teixeira de Freitas, na Bahia. Baiano é diferente. Itaperuna, Rio de Janeiro, Porto Ferreira, São Paulo e Cachoeira Paulista, aqui em São Paulo. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los. Eu quero começar o programa mostrando aqui, olha, a Canção Nova está na luta final para fechar os 100% da campanha do ano. Então tem uma promoção aqui, ó, de 4 livros por R$ 49,90. Vou mostrar os livros, ok? Você pode acessar a loja, você que tem no computador, o seu celular, é loja.cançãonova.com, para você adquirir essa promoção. Ou então o telefone 12 31 86 2600. É uma promoção que vai até o dia 2 de janeiro. Quais são os livros? Preparai o caminho do Senhor. Monsenhor Jonas dispensa comentário, né? Outro livro do Monsenhor Jonas, que já vendeu mais de 450 mil exemplares, best-seller. Sim, sim, não, não. O padre chegou a sofrer um processo por causa disso, mas o Supremo Tribunal Federal o isentou de culpa. Ok? Graças a Deus. Sim, sim, não, não.
30 minutos para mudar o seu dia, do Márcio Mendes. São 30 reflexões, né, do Márcio aqui para cada dia. E um livro belíssimo do Papa Francisco, né? O Nome de Deus é Misericórdia. Olha, 4 livros excelentes, aí por R$50. É muito barato, realmente por R$50, 4 livros. E você está ajudando a evangelização, ajudando a Canção Nova a fechar a campanha dos 100%. Deus lhe pague. Bem, hoje eu tenho um convidado especial, já bem conhecido nosso, Oswaldo Luiz, que é jornalista aqui da Canção Nova há 26 anos. Antes de existir a TV Canção Nova, eu e ele já trabalhávamos na Rádio Canção Nova, fazendo um programa junto. Como hoje eu quero fazer um programa assim de uma retrospectiva do ano, o que foi importante para a igreja, o que foi importante para o mundo, o que foi importante para o Brasil, então nada melhor do que um jornalista que trabalha com isso 24 horas, ok? Oswaldo, alegria de receber. Alegria minha, professor, de estar... Você não é visita. Matando saudade de fazer programa junto contigo. E eu quero já começar dizendo que o Oswaldo fez um livro. Oswaldo, fala do teu livro. Histórias de um Homem de Fé. Quem é esse homem? É Padre Jonas da Bíblia. Conta aí pra nós. Vida é caminhar, é o início de uma música dele, né? Eu não me canso de cantar a música. E o livro conta a história do Monsenhor Jonas, que completou 80 anos recentemente, na década de 70, de 1970 a 78. Padre Mário Bonatti, que teve a ideia desse livro, disse que queria escrever a pré-história da Canção Nova. Então, os momentos que eram antes do Padre Jonas fundar a comunidade Canção Nova. E aqui tem fatos maravilhosos e marcantes. Se a gente fala assim que tem o dia D, eu costumo dizer que esse livro é a fase D do Padre Jonas. Beleza. Porque conta aí o seu encontro com a espiritualidade da renovação carismática católica, batismo no Espírito Santo, ele começando a cantar, né, o seu primeiro disco, O Amor Vencerá. Eu lembro disso, long play. Long play. Parecia uma bandeja, né? É uma história muito legal essa, porque esse primeiro livro dele, disco dele, foi no tempo de Areias, da Fazenda de Areias. A primeira casa de encontro. Areias era uma fazenda. Uma fazenda. A gente atolava o carro naquela estrada de barro. E os jovens iam lá fazer encontro com ele e percebia que de vez em quando ele dava umas sumidas. E ele ia, na verdade, no meio da natureza buscar inspiração para compor algumas daquelas canções do Amor Vencerá. Beleza. E, claro, a fundação da comunidade Canção Nova foi outro momento chave da vida do Padre Jonas. Então, e para nós, Oswaldo, já é um acontecimento importante do ano do Brasil, porque Canção Nova é um evento brasileiro, mundial, onde eu vou no mundo inteiro, o pessoal está ali assistindo a Canção Nova pela televisão, pela internet, faz uma acoplagem na televisão, né? E, quer dizer, hoje, esses 80 anos do padre é realmente um acontecimento marcante para a igreja e para o Brasil e para o mundo, de certa forma, né? É, sem dúvida, um profeta, né? Oswaldo, eu quero completar aqui uma apresentação sua. O Oswaldo, ele é jornalista formado pela Universidade de Taubaté, em 1990, autor do livro Ternura de Deus e de vários artigos, membro da Academia Cachoeirense de Letras e Artes, trabalha desde 1991 aqui na Canção Nova, na rádio, na TV, no jornalismo, etc. Editor da revista Canção Nova, gerencia a assessoria de imprensa da Canção Nova, assessoria da diretoria da Canção Nova, apresenta o programa Café da Manhã na Rádio Canção Nova, FM, e casado, pai de 2 filhos, Luiz Egídio e Letícia, casado com a Rita de Castro. Pois é, fizeram uma pesquisa boa sobre isso. Oswaldo, vamos começar a desenvolver o nosso tema. Eu quero só, Oswaldo, começar, como nós estamos no Natal, nós estamos ainda estando no Natal, porque, eu não sei se todos sabem, mas a igreja tem 3 festas que a igreja prolonga por 8 dias, prolonga liturgicamente, né? É chamadas oitavas, Natal, Páscoa e Pentecostes. E celebra 8 dias o Natal, 8 dias a Páscoa e o Pentecostes. Então, por quê? Para que as graças e bênçãos do Natal chovam sobre nós durante 8 dias. Então, eu vou pedir para colocar ali
um slide que eu pedi para preparar, a importância dessa oitava de Natal, porque muita gente pode não saber disso. Pode passar, Fernanda. Na oitava de Natal, as mesmas graças e bênçãos do Natal se estendem até a oitava do Natal. Olha que bonito, o Papa beijando o menino Jesus, né? Vamos lá. E nesse período a igreja, ela acrescenta a celebração de alguns santos. Na oitava de Páscoa, não. Na oitava de Páscoa são 8 dias em que não tem celebração de nenhum santo. Mas na oitava de Natal a igreja coloca. Então, por exemplo, ela coloca a festa de Santo Estevão, dia 26 de dezembro. Depois coloca São João Evangelista, dia 27. Os santos inocentes, que Herodes mandou matar no dia seguinte, tá? E aí tem outras festas. A Sagrada Família vai ser no dia 30, né? Amanhã. Enfim, a igreja coloca essas festas. Uma coisa interessante, como viver esse tempo especial de graça da nossa igreja, esses 8 dias? Importante a gente pensar nisso, né? Quando a igreja coloca alguma coisa liturgicamente, eu já falei isso aqui, eu gosto de repetir. Jesus disse para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. Isso é promessa do divino Redentor. Então, se a igreja fixou que ela vai celebrar o Natal 8 dias na terra, o céu celebra 8 dias. O que significa isso? As graças do céu estão derramando sobre a igreja, então você pode continuar pedindo as graças do Natal. Por quê? Porque Jesus, diz o salmista lá, o Salmo 129, dele vem toda a graça e copiosa redenção. Toda a graça e copiosa redenção. Então é importante a gente viver essa realidade. Não é uma coisa litúrgica, simbólica, não, é real. Vamos. Por que o verbo se fez carne? Né? A igreja explica para nós direitinho. Primeiro motivo, que o verbo, né, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus se fez carne. Pode passar. O nosso catecismo explica que o verbo se fez carne para que assim nós conhecêssemos o amor de Deus. Deus não teve um jeito mais profundo de manifestar o seu amor por nós do que virando gente. Teria um jeito, Ele, o Todo-Poderoso, Onipotente, aquele que não cabe no universo, aí nasce como uma criancinha. Para quê? Para manifestar, eu estou com vocês. Meu amor por vocês não é simbólico, não é metafórico, não é alegórico, é real. Então, armou a sua tenda entre nós. O verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, o catecismo diz, para que nós conhecêssemos o amor de Deus. Olha lá, nisso se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 9. Pois Deus amou o mundo a tal ponto que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João. São João é o apóstolo do amor de Deus, né? Não é à toa que era o discípulo que Jesus mais amava, porque também era ele que mais amava Jesus. Tanto assim que foi o único que ficou aos pés da cruz. O resto, deu no pé. Por quê? Porque ele amava Jesus mais do que os outros. O amor é mais forte do que o medo, mais forte do que a morte, mais forte do que a dor. Então João ficou aos pés da cruz. Ele e Maria. E as mulheres. Os 11, deram no pé. Vamos lá. Então, a primeira coisa, Deus se fez carne para manifestar o seu amor por nós. Gente, depois que Deus se fez homem, depois que Jesus nasceu, ninguém mais tem direito de duvidar do amor de Deus. Se alguém duvidar do amor de Deus, está blasfemando. Por quê? Porque a prova está aí. Deus podia dar uma prova maior. Ele podia dar todo o ouro do mundo para nós. Ele podia dar, não sei. Não, ele se deu. Não tem manifestação maior de amor do que você se dar ao outro. Não é? É o que ele fez. Segundo, o verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Por isso que ele disse, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Pai, no monte da transfiguração, disse, ouvi-o. Ou seja, sigam Jesus, sigam o meu filho. Então, o segundo motivo que o verbo se fez homem, para ser o nosso modelo de vida.
que é ser cristão? Cristão não é aumentativo de Cristo, né? Cristinho, Cristo e cristão. Não, não é isso. Cristão não é superlativo de Cristo, nem cristão é ser imitador de Cristo. São Leomago dizia assim: de que vale você carregar o nome de cristão se você não imita Jesus Cristo? Então ele quer ser modelo. É claro que para nós é dificílimo ter o mesmo procedimento de Jesus, porque nós somos miseráveis, né? Vocês e eu, miseráveis, pecadores, né? Necessitados do perdão e da misericórdia. Então é difícil a gente viver 100% como Jesus, mas Ele é o guia. A gente deve até a morte procurar repetir Jesus. Os santos diziam assim: quando você tem um problema na frente, você não sabe como resolver, pergunte para você, o que Jesus faria no meu lugar? É um bom discernimento. O que Jesus faria? Nessa briga aqui, nessa discussão, o que Jesus faria se Ele estivesse aqui? Né? Ele é o caminho, a verdade, a vida. Depois, o outro motivo, né? Pode colocar? Não, então já... Volta só um pouquinho, volta só um slide, por favor. Ah, tá, aqui nós já completamos. Ele, pelo seu jugo suave e leve, né? Ele mostra para nós o caminho, a verdade e a vida. E aqui eu quero só completar essa reflexão dizendo o seguinte. Professor, aqui... tem mais um aí? Há uma questão aqui que é a terceira. Ah, tá, que não entrou ali no slide. Sim. Mas é muito importante. O verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Está na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por que a gente passou a participar da natureza divina? Porque, como Jesus se fez homem, Ele assumiu a nossa natureza. Ele não tinha natureza humana. Ele só tinha a natureza divina. Mas como Ele incorporou na natureza divina a natureza humana, o que aconteceu? A natureza humana se uniu à natureza divina. E Ele se tornou nosso irmão. E aí nós tornamos filhos no Filho. Filhos do Pai através da adoção do Filho único, que é Jesus Cristo. Por isso que está escrito aqui: o verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Pois é a razão pela qual o verbo se fez homem e o Filho de Deus, filho do homem. O Filho de Deus se fez filho do homem, né? É para que o homem, entrando em comunhão com o verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. É uma citação de Santo Irineu, um santo do século II, mártir, de Santo Irineu de Leão. Que beleza! Então, eu queria começar o programa com essa reflexão, porque nós estamos ainda no Natal. Você pode dizer para as pessoas até o dia 2 de janeiro, Feliz Natal. Para nós cristãos, o Natal continua. Bem, agora, Oswaldo, vamos para os assuntos desse ano, né? Vamos lá, começa aí. A primeira coisa, o ano da misericórdia. Atravessou praticamente todo 2016. Que é um ano inesperado, né, professor? Porque é importante sempre lembrar que o jubileu, ele acontece a cada 25 anos, não é isso? Isso, 25 anos. E o Papa antecipou um ano jubilar. Há um contexto bíblico que o senhor certamente deve ter relembrado aqui durante o ano jubilar, não é? Sim. Que está baseado lá no Antigo Testamento e que o Papa quis trazer todo esse contexto para o tema da misericórdia. Um tema que lhe é caríssimo, muito, né? Caro, né, professor? É o Papa da Misericórdia. Sem dúvida nenhuma. Tanto que escreveu aí um livro que faz parte do... Esse livro é muito bonito. O nome de Deus é Misericórdia. Misericórdia. E justamente essa é a proposta, talvez, de igreja que o Papa Francisco mais tem transmitido, né, professor? Que é uma igreja que não abre mão de sua fé, das verdades, da justiça, verdades, mas que está sempre pronta a acolher as pessoas que precisam. Quem não sabe, Oswaldo, esse livro aqui, O Nome de Deus é Misericórdia, que a Canção publicou aqui junto com a Planeta, é uma entrevista, uma conversa dele com a Andrea Tonielli. Quem é o Andrea? É um vaticanista. O vaticanista é aquele cara que conhece as coisas do Vaticano com profundidade, uma espécie de um historiador do Vaticano, né? Jornalista do La Stampa, né? E responsável pelo site Vatican Insider
e colabora com várias revistas italianas e internacionais. Então, o Papa, né, teve uma conversa com ele. A conversa dos dois é esse livro aqui. Né? É muito, muito gostoso de ler, inclusive. Oswaldo, mas e daí? O que o Ano da Misericórdia deixou para a igreja de importante? Olha, professor, eu particularmente vivi esse ano de uma forma intensa. A graça aqui de Cachoeira Paulista de ter o Santuário do Pai das Misericórdias. Olha que graça, né? Um santuário com 1 ano praticamente de vida, que ele foi dedicado ali em dezembro de 2014. Com menos de 1 ano de existência, o Papa vai e proclama com um a ano Porta Santa, jubilar, né? Porque o Papa autorizou a Porta Santa em todos os santuários, em todas as basílicas. Né? Então, nós tivemos, o senhor mora em Lorena, teve lá a catedral. 2 lugares em Lorena, a Basílica de São Benedito, que também é basílica, né? E a Catedral de Lorena, realmente. E eu pude, olha, graças a Deus, como eu vou à missa catedral de manhã, eu pude passar pela Porta Santa praticamente todos os dias do Ano da Misericórdia. E é muito importante porque o Papa autorizou a indulgência plenária, né? Quem fez uma confissão bem feita, participou da Eucaristia, rezou pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória a cada dia, e passou pela Porta Santa, depois de ter feito o Papa falou, uma pequena peregrinação. Ganha em cada dia uma indulgência plenária, ou para sua alma, ou para a alma de uma pessoa. Então foi assim, ano de bênção, né? Eu tenho certeza que muitas almas saíram do purgatório e foram para o céu neste ano da misericórdia. Porque o mundo inteiro teve isso. As portas da misericórdia, das portas das igrejas se abriram no mundo inteiro. E o ano todo, né, o Papa fazendo aquelas catequeses das quartas-feiras sobre essa temática. Beleza. E com uma riqueza, cada semana, aprofundando mais nesse Deus misericordioso. E é muito interessante a gente lembrar o seguinte, que a misericórdia não anula a justiça. Por que Jesus veio e morreu numa cruz? Porque ele teve que cumprir a justiça divina. Nós todos éramos pecadores, nós devíamos para Deus. O demônio tinha uma duplicata na mão dele, que era a nossa vida. E Jesus tomou a duplicata da mão dele e pregou na cruz. Diz a carta de São Paulo aos Colossenses. Então, cumpriu-se a justiça divina. Então, onde é que está a misericórdia? A misericórdia está que ele pagou a nossa conta. Aí está a misericórdia. Então, a justiça, ela não dispensa a misericórdia, ela cumpre a misericórdia. Só que ela cumpre no lugar do réu. É como se você, vamos supor, você me devesse R$1.000 e não pode pagar. Eu diria assim, tá bom, vou te perdoar, não precisa pagar. Cumpriu a justiça. Por quê? Porque você não está me devendo mais. Se eu perdoei, está pago, certo? Uhum. Agora, eu paguei a conta. Eu fiquei com prejuízo, está certo? Ou seja, a justiça foi cumprida. Houve um preço que foi pago. Mas a misericórdia aconteceu. Para quem? Para aquela pessoa que não podia pagar a conta. É o que acontece de Deus conosco. Na pessoa de Jesus para conosco. Bom, Oswaldo, vamos para outro assunto que a gente tem muita... A gente podia ficar aqui só no ano da misericórdia, mas como o ano inteiro a gente pôde conversar, vamos para o segundo assunto, que é o jubileu de 300 anos. Não, a juventude, a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, que reuniu aí 2 milhões, né, praticamente de peregrinos jovens. Oswaldo, você acompanhou, né? Acompanhamos, claro que não tive a graça de ir lá pessoalmente, acompanhando pelos eu, infelizmente, não pude ir, acompanhei pela televisão. Você chegou aí lá, não? Não pude ir. Mas, assim, foi uma bênção, né? A gente já esperava muito dessa jornada, porque, a exemplo da anterior, que foi aqui no Brasil, o povo polonês é um povo muito católico. Muito católico. O senhor que já esteve lá várias vezes em peregrinações... Olha, para ter uma ideia, só para completar o que você está falando... Enquanto que o Brasil tem um padre para cada 10.000 pessoas, a Polônia tem um padre para cada 1.000 pessoas. Olha só. Enquanto que o Brasil tem 200 milhões de habitantes? Acho que sim. E tem 16, 17 mil padres, a Polônia tem 40 milhões de habitantes, tem 40.000 padres. A Polônia tem quase 3 vezes o número de padres do Brasil, tendo que ter uma população 5 vezes menor do que o Brasil.
E a gente percebe essa É uma religiosidade beleza. impregnada na cultura deles. É à toa que vem um papa polonês, né? Não é à toa, né? E que papa, né? E foi realmente uma riqueza, né? Não só os momentos vibrantes com os jovens na Jornada Mundial da Juventude, mas também, claro, os momentos em que ele esteve naqueles locais históricos da Polônia. Não só, estamos falando de Misericórdia, lá tem o santuário também. Sim, Né, da Misericórdia, de Santa Faustina. Santa Faustina Kowalska, né? E, claro, também a visita que o Papa fez ao campo de concentração, que foi algo... E a cidade marcante. do Papa João Paulo II, né? Claro. Wadowice. Exato. Realmente foi... Oswaldo, dá para fazer alguma comparação entre a jornada que houve no Brasil e na Polônia com o Papa? Eu acho que foi justamente essa participação vibrante, né? O Papa teve outras viagens esse ano. Muito. Inclusive, ele visitou alguns países de bem poucos católicos, né? Foram viagens importantes, principalmente dentro do aspecto ecumênico. Quando ele visitou ali aqueles países a Suécia, nórdicos, né? Mas é outra coisa quando ele vai num país como a Polônia, né? E há toda essa reação, eu acho que essa vibração toda, essa participação toda fez com que essa jornada, exemplo do Brasil, fosse marcante para todos que puderam acompanhar. Beleza. Oswaldo, vamos para o primeiro intervalo nosso, mas a gente volta daqui a pouquinho, você vai ver que o intervalo nosso é bastante rápido. Espera aí que a gente tem muito assunto para conversar. Por exemplo, olha, tem os 300 anos das aparições de Nossa Senhora Aparecida, que a gente vai celebrar agora, e já começou o ano mariano no Brasil. Temos os 100 anos de Fátima, da aparição de Fátima. Temos aqui a nomeação dos cardeais novos, né? Temos aqui, por exemplo, a canonização de Madre Teresa de Calcutá. Tem muitos assuntos interessantes que a gente vai tratar ainda daqui a pouco. Espera aí. Bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé. Você que ligou a televisão agora aí, estou aqui hoje conversando com meu amigo jornalista da Canção Nova há 26 anos, Oswaldo Luiz, sobre os assuntos mais importantes que nós tivemos nesse ano. Estamos acabando de conversar sobre a Jornada Mundial da Juventude, que houve lá na Polônia esse ano. E já tem outra marcada, né? Já. Agora o senhor me pegou de calça eu também, curta. agora não me lembro exatamente. Não lembro. Aonde que vai ser a próxima? Hein? Panamá, exatamente. Aqui na nossa América. É ou na Europa ou na América. Na Europa e na... Beleza. Vamos ter aí. Outro assunto, Oswaldo. Pode mudar para nós aí, Fernando. O jubileu dos 300 anos, né, da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Muito importante. Nossa Senhora Aparecida apareceu aqui dia 12 de outubro de 1717. Então, 2017, 12 de outubro, vamos completar 300 anos. A Aparecida já está cheia de programação e já começou um ano mariano no Brasil. Começou exatamente nesse ano e vai até o ano que vem. Tá? E o Papa autorizou o ano, inclusive, com indulgência plenária. Pessoas que forem ao Santuário de Aparecida, tem outras condições até, em igrejas que tenham... sejam consagrados a Nossa Senhora Aparecida, né? Capelas, a pessoas, se cumprir as condições para a indulgência e visitar, né? For rezar nessas igrejas de Nossa Senhora Aparecida. Em Lorena, por exemplo, tem a igreja de Nossa Senhora Aparecida lá no bairro da Cruz, em Lorena. Aqui em Cachoeira Paulista, também no Parque Primavera. Então não é necessário a pessoa ir à Aparecida. Claro que é excelente ir à Aparecida, a gente deve ir, porque a Aparecida é o santuário nacional, né? E repito mais uma vez, né? Quando o Papa define uma coisa na igreja, na terra, Deus liga no céu. Então, gente, nós vamos ter um ano mariano que é só para o Brasil. Vejam bem, não é para o mundo inteiro, não é para a igreja do mundo, é para o Brasil. E nós estamos vivendo uma situação difícil no Brasil, né, Oswaldo? Meu Deus, né? Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. Inflação alta, desemprego de quanto? 12 milhões? 12 milhões e 100 mil. Uma situação de corrupção que nunca se viu na história do país. Só nesse ano de 2016 foram 15 operações da Lava Jato. Haja água. É mais do que um por... Vai faltar água. Pois é. A gente vai... Eu quero voltar a esse assunto daqui a pouco. Não é a hora ainda, porque eu quero falar do ano de Nossa Senhora Aparecida, o ano mariano.
O que significa um ano mariano para a gente? Eu vou colocar e o Oswaldo completa aqui. Um ano mariano é um ano em que Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, abre as comportas de graça sobre o Brasil. Por quê? Vamos lembrar aqui coisas importantes. 1930, o Papa Pio XI, numa bula pontifícia, o Papa colocou Nossa Senhora Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil. Ou seja, o Papa ligou na terra que Nossa Senhora Aparecida toma conta de nós. Jesus ligou lá no céu. É promessa dele. Ou seja, nós temos no céu uma padroeira, uma protetora, uma mãe especial olhando o Brasil. Ok? Assim como Nossa Senhora de Guadalupe é a imperatriz da América Latina, que o Papa proclamou, nós temos uma devoção a Nossa Senhora que é para o Brasil. Okay? Então, em 1930, o cardeal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que era a capital da República do Brasil na época, junto com o presidente da República do Brasil na época, que se não me engano era Washington Luiz, ambos consagraram o Brasil. Veja que coisa interessante. O Brasil foi consagrado pela Igreja e pelo Estado, porque Washington Luiz era católico e quis também consagrar a nação, vamos dizer, civil, junto com a Igreja. Por isso que 2 de outubro é feriado, porque o Estado assumiu a consagração, entenderam? Por isso que 2 de outubro é feriado, por causa disso. Então, nós estamos debaixo do manto protetor de Nossa Senhora. Gente, nós temos que ter esta fé, essa convicção, sabe por quê? Para a gente ir à Aparecida, ou daqui mesmo, ou diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, você dizer, Mãe de Deus, roga pelo Brasil. A senhora é nossa mãe, estou cobrando. O teu filho colocou a senhora como nossa mãe aqui, porque o Papa ligou na terra, então cuida de nós. É isso, Oswaldo? E é sempre bom lembrar, né, que essa forma como Nossa Senhora foi encontrada aqui no Brasil, já escurecida pelas águas. Que bonito, né? Isso mostra, da forma como foi, né? Aqueles pescadores tendo que encontrar peixe, né? Vamos dizer, com a faca no pescoço. Veio o governador a Guaratinguetá, que a província era de Guaratinguetá. E precisava desse peixe. Então, isso tudo mostra como a Nossa Senhora ela vai em defesa daquelas pessoas que mais precisam. Então, num tempo que a escravidão ainda existia, ela se apresenta miraculosamente, né? Encontrada no Rio Paraíba. Achar o corpo, depois achar a cabeça. No Rio Paraíba, que é um rio caudaloso. E era muito mais do que hoje, né? Sem dúvida. Não tinha o problema que tem hoje de dificuldade do leito dele, né? Você achar uma cabeça pequenininha, depois de achar numa rede de pescador, é um milagre incontestável. É interessante que em Cachoeira nós temos outra devoção, que é Santa Cabeça, que foi encontrada a imagem, a cabeça de Nossa Senhora no rio Tietê. Né? Mas só se encontrou a cabeça. Não é? Aí tem a devoção que é aqui em Santa Cabeça, que é um bairro aqui de Cachoeira. Até as pessoas que estão aqui no estúdio e que vão passar alguns dias aqui podem se dirigir também a esse santuário diocesano, que é o santuário de Santa Cabeça. É um bairro rural aqui, vamos dizer assim, de Cachoeira Paulista. Há relatos de muitos milagres ali, né? Especialmente de pessoas com problemas na cabeça. Exatamente. E agora, é como o senhor disse, né? Encontrar a cabeça e depois encontrar o corpo. Né? Isso certinho. Né? E logo depois, aquela pescaria frutuosa é realmente um sinal de que Nossa Senhora está de olho em nós aqui no Brasil. E é interessante lembrar o seguinte, né? Todos os lugares que Nossa Senhora aparece, eu já tive em vários santuários marianos no mundo, nas peregrinações da Canção Nova, Fátima, Lourdes, Medjugorje, etc. Todas as aparições de Nossa Senhora tem uma coisa muito interessante. Ela pede, construa uma capela aqui para mim. Porque ela fala, por quê? Porque onde tem capela, o povo vem rezar. Onde o povo vem rezar, ela distribui as suas graças. Isso foi em Aparecida, isso foi em Lourdes, isso foi em Fátima. Todos os lugares. Nossa Senhora ama uma capela. Se quer agradar a Nossa Senhora, manda fazer uma capela para ela. É verdade. Porque ela sabe que onde tem uma capela, o povo vem rezar.
E a mãe quer estar perto dos filhos, ela quer abençoar os filhos. A gente tem que ter esse sentimento muito claro, né, com relação à Nossa Senhora. É quase que obrigatório fazer essa capela, né? Não é? Porque começou justamente na casa das pessoas, da casa daqueles pescadores. Mas é tanta gente que vai até que não cabe mais em começou casa. assim, né? os pescadores, um deles chamava inclusive Felipe, né? Os 3 pescadores colocaram a imagem numa casa e começou a haver sinais extraordinários, milagres ali. Aí a capela virou o lugar, fizeram uma capelinha, da capelinha partiram para a igreja que tem hoje no centro de Aparecida e depois fizeram o grande santuário de Nossa Senhora, que cabe lá quase 70 mil pessoas, né? Assim, se colocar as pessoas de pé. Sabe, quem puder ir a Aparecida, vá. Papa João Paulo II dizia: santuários marianos é locais de graças e de bênçãos. Vou contar uma história interessante, Oswaldo, não sei se você sabe. Um dentista do Padre Jonas aqui, né, o Joel, aquele de Jacareí, ele tem um irmão que é padre no Vaticano. E quando o Papa João Paulo II estava vivo ainda, esse padre convidou o Joel, o irmão dele, para se confessar com o padre, porque o Papa ficava um dia ali na Basílica confessando. E ele foi confessar com o Papa, o Joel, que mora em Caçapava, é dentista do Padre Jonas. E depois Joel me contou. Quando ele acabou a confissão, o Papa João Paulo II perguntou para ele 2 coisas. Você vai rezar em Aparecida? Ainda bem que ele era de Caçapava. Foi ele que abençoou a Aparecida, né? O santuário, em 1980, ele esteve aqui no Brasil. Sim, Santo Padre, eu vou lá, rezo sempre. E você conhece a Canção Nova? Perguntou para o Joel, você conhece a Canção Nova? Essa eu não sabia. O Joel contou para mim. Na confissão. Olha que coisa. Quando digo que a Canção Nova é internacional, o Papa João Paulo II perguntou. E o Papa Francisco já esteve com o Padre Jonas e já perguntou também. Da Canção Nova. Se até perguntou lá, quem é aquele homem lá que escreve tanto livro na Canção Nova? Canção Nova é mais conhecido do que a gente pensa. É mais conhecido do que a gente pensa. Bom, vamos mudar de assunto, que tem muita coisa aqui. Roda aí, Fernanda. Essa é uma bela coincidência, hein? Que bela coincidência, né? No 300 anos de Aparecida, 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, que é uma devoção também que o brasileiro tem uma paixão, né, para a nossa origem portuguesa. Segundo os grandes teólogos aí, foi a aparição mais importante do século XX, né? As aparições de Fátima, as 5 aparições, todo dia 13, né? De 13 de maio até 13 de outubro, né? Foi muito interessante, porque as aparições começaram no meio da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e a Nossa Senhora começou a aparecer em 1917. E aí aqueles 3 segredos que ela revelou, né? O terceiro, o Papa João Paulo II revelou. O primeiro, ela disse: a guerra vai acabar. Mas se o mundo não mudar, virá uma segunda. E veio pior ainda. Pior ainda. E aí ela mostrou para as crianças uma visão do inferno. Eu acho impressionante, Oswaldo. Ela não teve preocupação de assustar as crianças. A irmã Lúcia conta que ela viu uma imagem do inferno. Claro que Nossa Senhora permitiu uma imagem assim, eu diria, na pedagogia da criança e tal. Mas ela mostrou que o inferno existe. Existe. Foi o primeiro segredo da revelação. O segundo, ela falou muito da Rússia, né? Que o Papa consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração dela e que a grande devoção para a conversão dos pecadores era a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E aqui aqueles 5 sábados também, os 5 primeiros sábados do mês, né? Outra coisa muito importante. E o terceiro foi realmente o comunismo querendo destruir a igreja e, inclusive, tentou balear o Papa João Paulo II, né? É bom sempre lembrar, né, que o Papa João Paulo II, no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? foi baleado. Foi baleado e ficou entre a vida e a morte. E o Papa, no ano seguinte, se recuperando, foi justamente a Fátima, né?
para fazer agradecimento pela sua, E pela levou sua vida. a bala que o atingiu. A bala caiu no jipe, pegou. E uma coisa interessantíssima, Oswaldo, eu já contei aqui na Escola da Fé. O Papa pegou a bala que o atingiu, porque quando ele foi internado na clínica Gemelli, em Roma, ele não morreu, ele diz, porque Nossa Senhora não deixou. O cara deu 3 tiros a queima-roupa. E um terrorista, quer dizer, um cara que sabe atirar. Uma bala pegou na mão, outra atravessou, outra pegou, não sei que jeito. E ele disse, uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra mão que guiou a bala. Ou seja, não deixou a bala pegar um órgão vital dele. Porque, Oswaldo, dificilmente um sujeito leva uma bala na região abdominal e não morre. Por quê? Porque normalmente dá uma hemorragia violenta. Infecção, né? O fígado, não, hemorragia mesmo. Há uma perda de sangue tão grande que o sujeito morre ali. Eu perdi um funcionário na faculdade, quando eu era diretor, um maluco lá entrou na faculdade, deu um tiro dentro do carro. O sujeito morreu na secretaria, porque de uma hemorragia interna. E o Papa chegou e ele disse, Nossa Senhora me salvou. E olha, foi 13 de maio o atentado. E é interessante essa história que eu gosto de contar. As mulheres portuguesas mandaram fazer uma coroa belíssima para Nossa Senhora de Fátima, belíssima mesmo, cheia de incrustadas de pedras preciosas, porque Portugal não entrou na Segunda Guerra Mundial. Então as mães portuguesas, para agradecer a Nossa Senhora, mandaram fazer essa coroa. E é nessa coroa que ia colocar a bala que atingiu o Papa. Só que quando levaram para os peritos que fizeram a coroa e a bala, eles não sabiam onde colocar essa bala. Pô, colocar uma bala numa coroa de pedras preciosas. Oswaldo, eles perceberam que no meio da coroa havia um furinho. Ninguém sabe por quê. Os caras enfiaram a bala ali, deu certinho. Se encaixou. Ninguém sabia por que ficou aquele furinho. Isso, eu vi essa coroa, tá, ela está lá ela está no Museu de Fátima, ela só vai para a cabeça de Nossa Senhora no dia 13 de maio, né? E a bala está colocada ali, parece que, sabe, ninguém sabe deixar, quer dizer, é um desígnio de Deus. É um detalhe importante, professor, que infelizmente o Papa não pode vir aqui no Brasil nos 300 anos de Aparecida, como ele até pretendia e até tinha, de certa forma, nos animado a isso, né? Mas já confirmou sua presença em Fátima, que pela primeira vez, inclusive, né, que ele vai estar como Papa lá em Fátima. João Paulo II chamava Fátima de o altar do mundo. Quer dizer, onde acontece a grande celebração ali. E eu gosto de lembrar o seguinte, sabe? Depois que o Papa sofreu o atentado dele, aquele turco chamado Ali Agca, né? 13 de maio de 1981, a polícia italiana fez toda a investigação. Qual é a conclusão que a polícia italiana chegou? Que quem quis matar o Papa João Paulo II foi a KGB russa. A KGB é a polícia secreta da antiga Rússia comunista. Por quê? Porque a gente sabe que o Papa, com Nossa Senhora de Fátima, aconteceu a queda do Muro de Berlim. Quem não sabe o que significa isso, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Europa foi dividida em 2 partes. A Europa Ocidental livre e a Europa Oriental comunista. A Rússia dominou todos aqueles países ali, Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia, Albânia, Alemanha Oriental, né? Ficaram assim países satélites da Rússia, e eles criaram a tal União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um regime de perseguição à igreja, de aniquilar a fé. Então, o terceiro segredo de Fátima, que nenhum Papa quis revelar, o João Paulo II só revelou no ano 2000, e é interessante, ele pediu ao cardeal Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI, que era o prefeito da Congregação da Fé, que o cardeal Ratzinger explicasse o segredo, porque o segredo ele é meio alegórico, ele é meio metafórico, né? Interessante, Oswaldo. Ele escreveu, mostrou para a irmã Lúcia, e a irmã Lúcia disse que concorda, é isso mesmo. Ela disse, a mim coube receber o segredo, a igreja cabe interpretar. A interpretação que a Congregação da Fé fez e que o Papa mandou ler no dia 3 de maio do ano 2000.
E o segredo dizia o quê? Era exatamente isso, a perseguição comunista contra a igreja e a tentativa até de matar, porque aparece no segredo aquele homem vestido de branco e que cai baleado. João Paulo II. Por que João Paulo II revelou o que Paulo VI não quis revelar, João 23 não quis revelar, porque eles não tinham entendido ainda. João Paulo, quer dizer, era uma coisa para o século XX. Por isso que os teólogos consideram, e interessante que você vai em Fátima hoje, eu estive lá agora mesmo em julho, no pátio de Fátima tem um pedaço do muro de Berlim. Fizeram um monumento ali. Por quê? Porque a Europa Oriental se tornou livre a partir da queda do Muro de Berlim em 1989. Né? Quer dizer, e ninguém tem dúvida que foi uma ação do Papa João Paulo II, ou ação de Nossa Senhora de Fátima, através do Papa João Paulo II. Eu estou colocando tudo isso para a gente ver a importância de nós celebrarmos esses 100 anos de Fátima. Né? Realmente vai ser uma apoteose. E já bem perto, né? Já em maio... 5 meses apenas para eles poderem viver isso. Mas eles vão ter também estão tendo também um ano inteiro de preparação, né? Sim. Fernanda, roda aí para nós um outro. Madre Teresa de Calcutá, canonizada pelo Papa Francisco. Tem que falar disso, né, Jô? É maravilhoso isso, né? E maravilhoso até saber dos detalhes de Madre Teresa de Calcutá. Porque quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em alguém acima do normal, né? E eu fiquei sempre muito impressionado quando, há uns 5, 6 anos, foi revelado que Madre Teresa passou 50 anos de sua vida com dúvidas de fé. Numa noite escura. Muitos santos, a noite escura da fé, né? Exatamente. Você imagina ela ter feito tudo aquilo que ela fez, não deixar e rezar, e ter aquela participação, aquele fervor, com toda essa realidade que foi revelada de que ela passou tanto tempo assim com essa escuridão, com essa frieza religiosa. É importante dizer, Oswaldo, que Santa Teresinha do Menino Jesus, dias antes da morte, ela tinha tentações terríveis de que o céu não existia. Quer dizer, são tentações que Deus só permite aos santos, porque eles têm força para aguentar, a gente não teria. Isso não é pecado. É importante dizer, a pessoa sofrer essas tentações não é pecado, o pecado é consentir no mal. Interessante que Santa Teresa, Madre Teresa, melhor dizendo, né? Ela relutou muito em tornar público isso. Ela achava que, de alguma forma, isso poderia fazer com que as pessoas perdessem um pouco a fé. Mas eu vejo ao contrário. Sabe? Você vê alguém como ela, que fez o que ela fez, né? Começando recolhendo as pessoas, não deixando as pessoas morrer durante a noite em Calcutá. Que era uma realidade muito triste, não sei se as pessoas todas têm esse conhecimento. Há, inclusive, quem critique Madre Teresa de Calcutá, dizendo que ela poderia ter feito mais, no sentido de ter achado meios científicos para aliviar. Mas Madre Teresa, o que ela fez? Ela não esperou ter para fazer. Sabe, com aquilo que ela podia, ela foi até as pessoas que necessitavam. Em Calcutá, passava um caminhão todas as manhãs recolhendo os corpos das pessoas que morriam durante a noite pelas ruas. E Madre Teresa foi justamente pegando essas pessoas ali, levando, a princípio, no seu próprio convento, um pedaço onde ela morava lá, para que essas pessoas não morressem ao relento. E quantas pessoas, professor, que foram lá viver com ela essa experiência de acolher essas pessoas e não sabiam o que fazer diante... E muitos não eram católicos. Não eram católicos. E quando chegavam lá, perguntavam para Madre Teresa, mas o que eu faço diante de tanto sofrimento humano e sem ter instrumentos para ajudar na prática, né? E quantas vezes Madre Teresa dizia assim, segura na mão dessa pessoa, sorria para ela. Né? E eu fico encantado de ver que no final ela dizia assim que a maior carência do mundo não é de dinheiro, não é de... Veja, Madre Teresa que trabalhou, fez tudo isso com os pobres. Ela dizia que não era o que mais faltava no mundo, não era recurso para esses pobres, para essas pessoas que sofriam, mas era
a carência de amor, a carência das pessoas estarem acolhendo as outras. Né? Oswaldo, é interessante ele lembrar que ela foi Prêmio Nobel da Paz, né? Foi. E aceitou ser Prêmio Nobel da Paz por causa do prêmio. Para ajudar os pobres. Mas é interessante, tem muitas coisas na vida dela. Tem uma coisa interessante, porque uma vez quiseram dar um jantar para ela, em homenagem a ela, e ela recusou. Ela falou assim, com esse dinheiro que vocês vão fazer esse jantar, dá para eu alimentar meus pobres não sei quanto tempo. Dá o dinheiro. Me dá o dinheiro em vez de dar o jantar. Né? Duas coisas interessantes que eu lembro da vida dela, mas eu li. Uma vez ela pegou um hindu. A Índia, eles vivem muito o hinduísmo, né? Que não é cristão nem nada, o hinduísmo é panteísta, inclusive. Mas ela encontrou um hindu, assim, cheio de feridas, que tinha até bicho nas feridas. E que ela pegava com as irmãzinhas dela, levou para casa lá dela, tratou do hindu, o hindu ficou bom. E aí o hindu perguntou para ela, mas Madre, por que você está tratando de mim? E ela usava o crucifixo, o hábito católico. Eu não sou cristão. Ela disse, não, porque você para mim, eu vejo Jesus Cristo em você. Por isso que eu trato de você. Aí o hindu falou para ela, então, irmã, bendito seja Jesus Cristo. olha que jeito de evangelizar, né? Ela não fez nenhuma pregação, o amor dela, porque ela via naquele hindu que não era cristão a pessoa de Jesus Cristo. O hindu se converteu. Né? Interessante. Um outro lance muito interessante dela, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela falou isso. Presta atenção no que ela falou. Ela disse, enquanto houver aborto no mundo, não vai haver paz. Por quê? Porque se a gente autoriza a mãe a matar o seu filho, quem é que pode proibir qualquer pessoa de matar o outro? Se a sociedade autoriza a mãe, o pai matar o filho, então, meu amigo, vai ser difícil proibir o bandido matar o outro, a polícia matar o outro. É um outro fato. Sério isso que ela colocou. Muito sério. E aí eu aproveito para dizer, né, que essa semana, vale a pena dizer isso, essa semana, o site da Veja publicou uma pesquisa mostrando que 73,6% dos brasileiros são contra o aborto. É bom que todo mundo saiba disso e divulgue isso, para que os nossos deputados e senadores e Supremo Tribunal Federal não queiram aprovar o Brasil no Brasil, porque a maioria esmagadora do povo brasileiro, 73,6%, está no site da Veja, quem quiser só abrir lá. E o pior contra até, professor, o aborto. Pior é que talvez isso venha a mudar no Brasil, não por força do Congresso Nacional, do Supremo, seria o correto, porque isso é uma questão de lei. E, infelizmente, a gente já teve uma votação no Supremo recentemente, em que impediu que profissionais de saúde que praticaram o aborto fossem punidos por isso. E há agora uma outra discussão. Mas não foi uma decisão do plenário do Supremo, né? Não. Parece que a tal quarta parte lá, a terceira parte. Isso, eles dividem lá alguns temas, eles fazem dividido em câmaras ali, né, em grupos. Mas vai ter uma outra discussão por conta da questão do Zika vírus, e aí essa questão pode se tornar mais ampla e criar jurisprudência. Então, é importante que o povo católico, com base nessa pesquisa, pressione deputados, senadores e mesmo juízes do Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito, meritíssimo juiz, o povo brasileiro, em pesquisa científica, está aprovado 70%, quase 74%, não quer o aborto no Brasil. Os deputados, senadores, juízes, eles têm que legislar para o povo. Democracia quer dizer o quê? Demoskratem, do grego, é o poder do povo. Demos, povo, kratem, poder. É para o povo. Quer dizer, seria uma coisa assim totalmente paradoxal eles aprovarem alguma coisa contra a vontade do povo. Se eles forem eleitos pelo povo. Mas se o povo não pressionou... Por que o Brasil mudou esse ano? Nós vamos conversar daqui a pouco, que o povo se manifestou. Não é verdade? Sem dúvida. Senão essa corrupção estava continuando aí, senão... por baixo do tapete, sem ninguém saber nada.
Bom, vamos para o intervalo, depois a gente vai para mais um tema. Pode passar. Bem, estamos voltando com a nossa Escola da Fé, último bloco, conversando aqui hoje com o nosso querido jornalista da Canção Nova, Oswaldo Luiz, que também é chefe da assessoria da direção da Canção Nova, sobre os assuntos mais importantes desse ano. Eu quero, antes de continuar, Oswaldo, colocar duas coisas. Primeiro, o seguinte, tem aqui na minha frente essa coleção de pequenos livros. O que é isso aqui? Eu faço um programa aqui quarta-feira, Pergunte e Responderemos. Oswaldo, chegamos a ter 3.000 perguntas na fila. Eu acredito que no tempo do rádio, né, que a gente fazia um programa nesse sentido, já tinha uma fila imensa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo pequenos livros sobre assuntos específicos, para orientar o povo. Qual é a importância da oração? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Por exemplo, como entender o Apocalipse? Muita gente tem dúvida, né? Por exemplo, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Enfim, é uma coleção de livros sobre vários assuntos, né, que tem aqui na Canção Nova. Eu estou fazendo, inclusive, assim, grampeado, para ficar, inclusive, uma publicação assim mais barata para o povo poder ler. Qual é o objetivo disso? É trazer a formação católica para o povo. Junto com isso, eu tenho no meu site um curso de teologia à distância, pelo site, que eu chamei de Escola da Fé Online. Tem essa Escola da Fé aqui, tem a Escola da Fé. É um curso que você tem aula todo dia, de segunda a sexta-feira. E na sexta-feira eu respondo perguntas que chegam durante a semana. Esse curso já está com um ano, tem mais ou menos 520 alunos, né? Completou um ano agora em novembro, vamos continuar. É um estudo longo de teologia. Quem quiser entrar, ele vai poder acessar todas as aulas anteriores. Então, como é que você faz? Eu estou falando que tem muita gente, né, que quer fazer um curso de teologia e não consegue ir para uma faculdade, não tem cursos. Então, é uma maneira de você aprender. Não é um curso de teologia como de um sacerdote, que são 4 anos, aí, aula todo dia, de 4 horas por dia, mas você vai ter a parte fundamental da teologia. É só entrar no site cleofas.com.br, tem uma caixinha lá assim, a Escola da Fé Online. Clica ali e você tem todas as informações. Pode mandar as perguntas, etc. É um vídeo todo dia, um áudio e uma matéria escrita todo dia. Você vai gastar aí pelo menos uma meia hora por dia, né, estudando aí essas matérias todas. Muito bem. Vamos continuar, Oswaldo. Mais um tema para discutir. Igreja do Brasil e as mudanças do país. Oswaldo, na Igreja do Brasil, o que você fala mesmo, em termos de igreja no Brasil? Tivemos o ano da misericórdia, temos aí o ano de Nossa Senhora Aparecida, tudo isso envolve a Igreja do Brasil, né? Tivemos mais uma vez a reunião da CNBB. A CNBB se manifestou, inclusive, com relação à questão do aborto. Essa decisão... Também com relação à corrupção, né? A corrupção. E, claro, esse momento... Até quando o povo foi para as ruas, você lembra? Lá no começo do ano. Sim. Não, foi o ano passado, né, que começou. Foi ano passado. Ela mais se manifestou, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de estar aqui com o senhor no programa, né? Exatamente. Falando a respeito disso. Foi no ano passado. Eu achei interessante que a CNBB, ela disse, é legítimo o povo ir para a rua. Desde que faça manifestações pacíficas, nada de quebra-quebra e tal, né? E como o senhor tinha dito no bloco anterior, né, foi a participação da população que fez com que algumas dessas mudanças acontecessem. Recentemente, nós tivemos um perigo grande de que as coisas não fossem adiante. Foi justamente naquelas medidas anticorrupção, 10 delas que foram apresentadas, sim, 8 foram descaracterizadas pelos parlamentares. E claro que a reação da população, né, e a população acompanhando de perto, ela é fundamental para que realmente as coisas aconteçam. E que todo fruto do que está sendo feito não pare antes de se chegar ao que se espera. Ninguém é ingênuo de achar que corrupção e os problemas que o país tem começaram agora. Não, todo mundo sabe que o Brasil enfrenta o problema de corrupção há muito tempo. Desde que foi formado o país, né? Desde que vieram os primeiros portugueses para cá. Quando eu era criança, né, havia
muita formiga no Brasil, a saúva, né? A saúva é terrível para a lavoura, né? Então o povo dizia, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Me lembro que meu pai falava isso. É verdade. Aí depois começaram a dizer, ou o Brasil acaba com a corrupção acaba com o Brasil. E a gente está nessa oportunidade, que nem a Itália teve a Operação Mãos Limpas, nós estamos tendo aqui a Operação Lava Jato, que eu entendo quando alguns colegas falam assim, precisa dar um fecho à Operação Lava Jato. Mas, professor Felipe, de verdade, eu acho que se a gente continuar examinando... Tem muita coisa para lavar ainda, né? Nós não vamos parar tão cedo, não. Porque tem corrupção, não só no governo federal, como nos governos estaduais, nos governos municipais. Nas empresas. Também no poder judiciário. Tem um corrupto e tem um corruptor, né? Exatamente. Ninguém faz corrupção sozinho, né? Quer dizer, nós estamos vendo aí o caso da Odebrecht, por exemplo, uma empresa gigantesca que fraudou pelo menos aí 10 bilhões de reais. Então a gente sabe que esse momento é difícil, que a crise política ela acaba alimentando a crise econômica e vice-versa. A gente sabe da situação delicada de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, e até mais do que isso. Se você tem a base de 3 pessoas por família, que é a média hoje, infelizmente, né? As casas estão cada vez menores, mas nós já teríamos aí um universo de 36 milhões de brasileiros passando dificuldades. Agora, Oswaldo, eu queria, como diz lá na filosofia, fazer um voo de águia, ou seja, olhar essa situação um pouco mais de cima. Eu estou muito esperançoso. Apesar da situação, eu queria ouvir sua opinião, eu nunca conversei com você sobre isso. Apesar da situação difícil que nós estamos vivendo no momento, inflação alta, juro alta, corrupção alta, mas eu fiquei satisfeito com várias coisas. Primeiro, nós estamos num Estado de Direito. O Congresso está funcionando, com todos os seus erros. O Supremo Tribunal está funcionando, mesmo que a gente não concorde com as decisões, mas eles estão funcionando legitimamente. Às vezes com algumas atravessações, né? E o Executivo também está funcionando. Então, graças a Deus, nós não temos o risco de, não sei, enveredar por uma ditadura, uma coisa assim, né? Ou um general, por exemplo, comandante do 2º Exército, que disse, mas nem pensar do Exército intervir na vida pública. Os próprios militares, hoje, eles entendem que nós temos que andar no Estado. Então, eu acho que apesar de toda a dificuldade, foi um drama a saída da presidente Dilma. Agora o próprio presidente Temer, a democracia do Brasil, também passando por momentos difíceis, né? Mas eu concordo com o senhor, que apesar disso tudo, nós estamos mostrando uma vitalidade, uma maturidade de país para enfrentar essas situações. Porque concordando ou não, temos que ter paciência. Com a saída da presidente, foi um ato juridicamente legal, certo? Correto. Não tenha... Isso é que eu acho mais importante. Que se questionar. Não houve um tiro, não houve uma revolução, não houve um golpe de Estado. Foi uma coisa que se resolveu com a queda do Collor, por exemplo, lá atrás. Exatamente. Outra coisa que me deixa esperançoso é o povo ter reagido. Eu acho que uma nação só muda, Oswaldo, quando o povo reage, quando o povo acorda. E eu acho que o brasileiro acordou. Você vê a bandeira do Brasil, eu nunca vi a bandeira do Brasil aparecer tantas vezes. Olha, você vai daqui para São Paulo, as empresas colocando bandeira do Brasil hasteado. Quer dizer, o povo parece que cresceu em patriotismo. Interessante, né, professor, que a gente esperou tanto para ter uma Olimpíadas no Brasil e foi justamente no momento mais crítico do país que nós tivemos. E eu tinha muito receio de que acontecesse, sei lá, um atentado ou a gente passasse vergonha, né, em rede nacional mundial de televisão. Mas mostramos até uma Olimpíadas de uma forma muito bonita para o mundo todo, com simplicidade, mas com grandeza também do nosso país. Então é assim, realmente o momento é difícil, ainda continua sendo difícil, mas eu também compartilho como o senhor dessa E o terceiro motivo que me dá esperança, então o primeiro motivo que me dá esperança é que nós atravessamos uma situação dificílima e o Estado de Direito democrático prevaleceu. Um pode concordar com a decisão, outro não, mas houve uma decisão jurídica constitucional. A Constituição do Brasil foi respeitada, bem ou mal. Eu vejo isso aí
estabilidade política do país, apesar das dificuldades. Segundo, isso que nós comentamos do povo reagir. E a terceira, o combate à corrupção. Oswaldo, eu estou com 67 anos de idade, eu nunca vi no Brasil colarinho branco ir para cadeia. Não. Eu nunca vi tanto peixe grande ir para cadeia. E é por isso que a gente tem que ter paciência. Porque tem que ter paciência. O Supremo... há quanto tempo que o Supremo não condenava um político sequer? E nós estamos lá com... E empresários Eduardo, também. Do outro lado da corrupção, né? Exatamente. Nós estamos, a bem da verdade, tem muito mais empresário preso atualmente do que político. A gente precisa agora chegar mais naqueles que eu acredito que sejam os verdadeiros manda-chuvas dessa história. As continuam, né? Então, agora que a coisa está começando a... Mas estamos lá com o Eduardo Cunha preso, o Sérgio Cabral preso, Guido Mantega foi preso, Palocci, José Dirceu está lá preso. Então, realmente, a gente tem que pôr a mão na consciência. Claro, a gente gostaria de que as coisas fossem mais rápidas. Mas, olha, nós já progredimos a beça. Hein? Né? Que bom. Olha, em tudo isso eu vejo também mais uma coisa, viu, Oswaldo? Eu vejo a mão de Nossa Senhora Aparecida nisso aí. Nós estávamos falando aqui, sabe, eu fico emocionado toda vez que eu vou em Aparecida. Eu vou a Aparecida do Norte pelo menos uma vez por mês, pelo menos, assistir a missa ali e rezar ali. Eu fico impressionado da fé do povo brasileiro em Aparecida. Você vai qualquer domingo em Aparecida, qualquer sábado e domingo, você vai na missa das 5 horas da manhã, no sábado em Aparecida, a basílica está lotada. Não cabe mais de ônibus naquele imenso pátio de estacionamento da Aparecida. Acho que 12 milhões por ano. Que fé o povo brasileiro tem na Nossa Senhora Aparecida. Não é possível que Nossa Senhora Aparecida deixe o Brasil ir para o abismo. Sabe? Por isso que eu estou enfatizando isso daqui, que nós precisamos rezar muito este ano, porque, além de tudo, é um ano mariano para nós. Se esse ano de 2016 já foi um ano que eu acho que o Brasil foi virado no avesso, não sei se vocês concordam comigo, para mim o Brasil foi virado no avesso. Que ano, né? Eu conheci, né, lá em Maringá, a mãe do juiz Sérgio Moro, é ministra da Eucaristia. Olha. A mãe do ministro Sérgio Moro. Quer dizer, é gente que reza. Eu acho que Nossa Senhora Aparecida está aí, com a mão dela conduzindo o Brasil. E eu vejo também, sabe, Oswaldo, uma juventude no Brasil, especialmente no campo jurídico, uma vontade de arrumar o Brasil. Uma decisão importante esse ano, que a gente não pode esquecer, professor, essa decisão de a pessoa já ser presa em segunda instância. Sim. Porque no Brasil muita prorrogação, as coisas vão se... E a pessoa nunca vai presa, não é? Agora, se tem um bom advogado, vai só... Segunda instância, já vai preso. E se for condenado em segunda instância, meu político não pode ser candidato a cargo público, não é isso? Exatamente. Agora, outra coisa que eu queria dizer, Oswaldo, é o seguinte. Há uma coisa na mídia e no povo e na internet que eu não concordo. As pessoas estão falando mal dos políticos. Claro, tem político que não presta, mas tem muito político bom. E o país não pode viver sem político. Um país sem político é ditadura. Você foi vereador, não foi? Fui vereador, 2 mandatos. Nós temos que ter vereadores, senadores, deputados. O que nós não temos que acabar com os políticos, nós temos que eleger bons políticos. E nós temos bons políticos. O Flavinho não saiu daqui, não está lá em Brasília? Pois é. Um homem cristão, está lá lutando contra o aborto, está lá lutando contra a corrupção. Né? Tanto que deu aula aqui, o Evandro Gusto deu aula aqui na Canção Nova, na teologia, doutrina social da igreja. O Evandro está lá, quer dizer, a gente está fazendo uma coisa errada, querendo degolar tudo que é político. Não, nós vamos degolar a gente boa também. Nós precisamos de bons políticos, bons juízes, bons senadores, bons deputados. Essa onda de querer jogar tudo que é político no lixo de uma vez só, isso é um erro. É um perigo, né? É um perigo. É um perigo porque pode não levar justamente para um... Olha, os últimos papas, têm pedido para o católico entrar na política. O Papa Francisco falou estes dias, né? É um vídeo dele bem claro. O Papa Francisco falou assim:
A política está suja, sim, está. Aquele jeito dele fácil de falar, né? Mas está suja por quê? Porque nós não entramos na política? Ele fala, nós não podemos fazer igual Pilatos, lavar a mão. Não, o cristão tem que entrar na política. Agora, o senhor começa a dizer para todo mundo que político não presta, tem que acabar com os políticos, o próprio cristão não quer entrar na política. Então, está havendo uma cultura errada, não é matando todos os políticos. Eu não sou político e não tenho parente político. Estou falando aqui de tese. Eu trabalho, sim, para que haja bons políticos no Brasil. É importante que aquelas pessoas que estejam entrando na política, né, cristãos, que elas tenham uma forma de fazer política diferente. Eu acho que o que foi equivocado de algumas pessoas que entraram na política e começaram a fazer tal qual os outros faziam, não é? Caixa 2, as coisas não muito corretas. Aí tivemos até aquele absurdo de um cristão fazer a prece da propina. É um absurdo aquilo, mas aconteceu, todo mundo viu. Pai nosso para poder roubar bem, né? Você entende? Então, a gente precisa, é aquilo que o professor Felipe tem feito, eu sou testemunha disso, de ir pelo Brasil afora, formando pessoas que tenham realmente uma formação humana e cristã, para chegar lá e não fazer esses absurdos. O Papa Bento XVI, num pronunciamento que ele fez em Roma, Bento XVI disse assim, está na hora de nós formarmos uma geração nova de cristãos preparados para atuar na política, com boa formação religiosa, boa formação intelectual. Eu não me lembro agora os outros, entendeu? Os papas, você pega lá, por exemplo, aquele documento do Papa João Paulo II, Christi Fidelis Laici, número 42, João Paulo II estimula os cristãos a entrarem na vida política. Então, não é acabando com os políticos que nós vamos resolver o problema, não. Porque se fecha o Congresso, se acaba a política, você fecha o Congresso, você fecha a Câmara, você fecha o Senado. O que nós vamos ter no Brasil? Uma ditadura. Não é essa a solução. A solução é nós trabalharmos para que o povo aprenda a votar com consciência, não vender o seu voto, não vender a sua consciência, não trocar seu voto por não sei, um emprego, um saco de feijão, um saco de cimento, sei lá o quê. Quer dizer, eu estou falando isso porque eu fiquei feliz com essa reação do povo. Agora esse povo tem que ser também formado, né? Tem que ser maduro, não se iludir. A gente tem que falar isso até porque alguns jovens não viveram essa realidade no Brasil, de períodos de exceção. O Brasil, infelizmente, na sua história, no século XX inteiro, foram várias e várias situações, vários e vários momentos em que o Brasil perdeu o controle de si mesmo por conta de revoluções, de se ir atrás das armas, né? Então, a gente precisa dizer para os mais jovens, inclusive, que não é solução isso, que nós temos que acreditar na democracia. Eu sei que o povo brasileiro está sofrendo, mas eu acho que nós estamos passando por um período de transição e que o Brasil, quando essa Lava Jato terminar o trabalho dela e tudo mais, nós vamos sair. Claro que isso vai ter um tempo, não, Oswaldo? Vai. O tamanho de corrupção desse não é com um ano que você vai resolver. Né? Mas, por exemplo, nós estamos num período de recesso do judiciário e aqueles exames lá da Odebrecht não pararam, não é? O juiz, o Teori Zavascki e os juízes que trabalham com ele estão lá trabalhando no período de férias para poder o negócio ir andar. Como o senhor, eu também tenho muita expectativa positiva. Eu tenho esperança. Muita esperança. Eu sei que o povo brasileiro está sofrendo. Eu tenho parentes desempregados, tenho gente sofrendo, mas eu penso que, graças a Deus, parece que um tumor assim que vazou. Depois que o tumor vaza, você tira todo aquele pus dele, põe um antibiótico, aí seca. Né? É a visão que eu tenho. Eu penso, sabe, gente, nós estamos numa virada de ano, vocês vão passar o ano aqui na Canção Nova, rezando aqui, é hora de nós colocarmos nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos aqui, né? Isso aqui é um santuário dos Pais da Misericórdia, clamar ao Pai das Misericórdias que apresse as soluções que o Brasil precisa, em todos esses assuntos difíceis que nós estamos comentando aqui. E aqui nós não estamos comentando com nenhum sentido de partidarismo político, não, é uma situação
geral do Brasil. Okay? Tem mais assunto aí, Fernanda? Muda para nós aí. Você quer falar mais alguma coisa? Não, não pode. Bom, essa aqui nós já começamos a falar, eu deixo para você continuar. Pois é, 80 nós tivemos 80 anos do Monsenhor Jonas Habib. É uma graça, né? A gente tem que agradecer mesmo isso daí, porque o Padre Jonas enfrentou momentos difíceis de saúde nos últimos anos. E, num certo momento, parecia até impossível a gente ter concretizado essa comemoração. Eu disse para ele, padre, eu acho um milagre que aconteceu com o senhor. Porque quando ele foi para Roma, na aprovação pontifícia da Canção Nova, lá uns 6 anos atrás, eu fui com ele e minha filha médica foi junto, porque o padre estava, desculpa a expressão, no bagaço, coitado. Mas olha, Oswaldo, eu tive com ele agora nos 80 anos, ele falou assim para mim, Felipe, estou me sentindo mais forte do que quando eu tinha 70 anos. Padre, louvado seja Deus. O homem está com 80, desafio, dizendo que estava mais forte do que quando estava com 70. E rumo aos 90, ele está dizendo assim. Padre, eu não sei se ele está vendo a gente, quando ele acompanha. Padre, Deus o abençoe. Amém. Eu conheci esse homem, eu tinha 20 anos de idade, faz 46 anos. Ele acompanhou o meu namoro, meu noivado, fez o nosso casamento. Minha esposa já faleceu e esse homem está aí. E eu estou com ele há 46 anos. Então, olha, Deus seja louvado pela sua vida. Deus conceda muitos e muitos anos para o senhor levar essa Canção Nova até onde Deus deseja que ela vá. Amém. Agora, Oswaldo, conta para nós algum fato da sua vida com ele que você acha importante. Você escreveu um livro, está aqui o livro, né? A Vida é Caminhar. Com histórias do professor Felipe Aquino aqui. Não, inclusive a história lá da Venezuela. Eu deixei um depoimento. Que o professor deu uma de repórter, ficou lá o encontro inteiro com um gravadorzinho numa caixa de som. Eu vou contar essa história. Eu tinha 24 anos de idade. Nós tínhamos começado na Renovação Carismática Católica, há quase 40 anos. E houve o primeiro encontro sul-americano da RCC, da Renovação Carismática, na Venezuela, em Caracas. E o padre Jonas ia. Só que ele teve um problema de vesícula e foi internado, teve que operar, não pôde. Ele falou, Felipe, você vai. Eu digo, padre? Eu nunca tinha subido num avião na vida. Padre, o que eu vou fazer lá, padre? O negócio todo em espanhol. Você vai gravar para mim e vai trazer para eu assistir. Rapaz, eu botei um gravador debaixo do braço, aquele gravador de fita cassete, colei lá nos pregadores, tudo em espanhol, né? Então, passei os 3 dias do congresso, o gravadorzinho trocava a fita, Oswaldo, cheguei, ele estava internado ainda. Tinha complicado a operação, né? Complicou, ele quase morreu. Quase que ele teve uma septicemia. Aí, Oswaldo, eu trouxe as fitas tudo. E na recuperação ele foi ouvindo? No hospital, ele escutava. E tem uma outra história, nessa mesma internação do padre Jonas, é uma história muito interessante que ele queria... num outro momento. Aliás, a vida do Padre Jonas é cheia de momentos com dores, com sofrimentos. Eu vi esse homem chorar. Isso é uma marca. Eu vi esse homem chorar. E uma outra vez ele foi internado porque ele estava precisando descansar. E ele quis fazer uma missa com os auxiliares dele. E a freira responsável lá pelo hospital disse não. Ele queria fazer uma adoração com os auxiliares dele. Ela falou assim, não vou deixar não, mas como você é padre, eu não posso impedir você de celebrar a missa. Então ele marcou uma missa com os seus auxiliares, lá com os jovens, e a missa começou 8 horas da noite, foi terminar no outro dia, 2, 3 horas da manhã. Ele transformou a missa na adoração. Oswaldo, acabou o nosso tempo, infelizmente. Que pena. É uma pena. Tem algum diácono aqui, ou sacerdote, que possa vir aqui dar uma bênção para nós? Diácono, se tiver, vem aqui. Ou venha. Opa! É uma alegria. Nós gostamos sempre de terminar o programa com uma bênção. É diácono ou padre? Padre de onde, padre? Chega aqui, padre. Chega mais perto de mim aqui. Padre Wagner, da Arquidiocese de Palmas. Que beleza. Tocantins. Que prazer, que alegria recebê-lo aqui. Alegria minha, né? Sempre acompanho. Olha, padre, é o último programa do ano. Eu quero então pedir que o senhor dê uma bênção para esse povo, e o povo coloque as suas intenções aí nesse momento. Vocês vão ter muito mais oportunidade de rezar aqui, mas para nós aqui desse programa é muito importante, porque é o último programa do ano. Fique à vontade. Certo, né? Ouvindo as suas palavras, eu estava pensando, né?
Pedir a Nossa Senhora Aparecida que abençoe não só lá o Congresso e os juízes, de onde a gente espera, estamos ansiosos assistindo tudo isso que está acontecendo, né? Mas pedir a ela que abençoe também a nós cristãos, a nossa consciência quanto àquelas pequenas corrupções que acontecem no famoso jeitinho brasileiro. Padre, isso é muito importante falar. Esse jeitinho brasileiro é um apelido de um nome chamado corrupção. Verdade. Então, que Nossa Senhora que está providenciando essa mudança, como o senhor ia dizendo, que ela possa também abençoar a nossa consciência cristã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas casas, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Muito obrigado, Padre. Boa noite a vocês todos. Vão com Deus. Continue aqui, depois vão com Deus. Que Deus os acompanhe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!